Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do Dr. Pradip Jamnadas. Então, bora começar. Nas palavras dele, uma coisa é fato, o consumo de açúcar realmente saiu do controle. Além disso, os nossos hormônios também estão saindo do controle, e tudo isso se deve aos nossos hábitos. Os principais responsáveis por prejudicar o seu equilíbrio hormonal são o açúcar e o carboidrato refinado, e eu vou te provar isso a partir de agora. Se você se preocupa com a sua saúde e deseja se prevenir de doenças, saiba que o principal fator que você precisa se preocupar são os seus hormônios. Portanto, vamos entender um pouco melhor sobre eles. Primeiro você tem os hormônios anabólicos, que são os hormônios sexuais, os hormônios do crescimento e o mais notável de todos, que é a insulina. Depois você tem os hormônios catabólicos, que são os da tireoide, os esteroides e o glucagon. Embora eu vá fazer uma explicação simples do funcionamento desses hormônios, eles são na verdade bastante complicados, pois se os seus níveis de insulina aumentarem, acontecerá o seguinte: enquanto que os seus níveis de hormônio do crescimento e hormônios sexuais podem diminuir, os seus hormônios da tireoide, bem como os seus hormônios esteroides e o glucagon, podem acabar aumentando. Vamos pegar, por exemplo, os hormônios da tireoide. Por que será que esses hormônios estão saindo do controle? Isso é devido ao fato do corpo tentar trazer de volta a homeostase. Se olharmos em volta, veremos que por todo o canto há pessoas com um desequilíbrio hormonal. E esse desequilíbrio costuma começar pela insulina, e a coisa que mais modula os seus níveis de insulina é a sua dieta, mais especificamente o açúcar e os carboidratos, pois eles são os principais responsáveis por sua condição metabólica. Condição essa que pode te levar a ter diabetes, aterosclerose, hipertensão, obesidade, demência e provavelmente até câncer. Dessa forma, vemos que o açúcar e o carboidrato refinado são a raiz de uma infinidade de problemas, nos quais, se forem analisados de perto, perceberemos que eles são problemas recentes causados pelo homem moderno, pois a dieta do homem moderno se constitui de basicamente açúcar e carboidrato. Quando olhamos para populações saudáveis em todo o mundo no passado, como por exemplo os inuites, os maçais na África ou os povos do Pacífico, todos esses povos eram saudáveis quando comiam alimentos étnicos. Alguns deles só consumiam carne e leite, e mesmo assim eram saudáveis, ou seja, eles não tinham doenças cardiovasculares e nem eram obesos. Já outros povos só comiam carboidratos todos os dias, e mesmo assim também eram perfeitamente saudáveis. Também tinham aqueles que só comiam peixe, e adivinha só, todos eram perfeitamente saudáveis também. Ao analisar essas populações, é comum presumir que algo como uma dieta paleolítica deva ser adotada. No entanto, a busca por informações sobre qual a melhor abordagem pode ser confusa, já que há muitos dados conflitantes por aí. Porém, se observarmos mais a fundo a dieta desses povos, chegaremos a um ponto em comum, que é o fato de que o mais importante não é o que eles comem, mas sim o que eles não comem. E isso inclui principalmente os carboidratos refinados e o açúcar. Atualmente, as pessoas que possuem alterações hormonais apresentam uma série de condições preocupantes, incluindo níveis reduzidos de HDL, altos níveis de triglicerídeos, obesidade abdominal, hipertensão arterial, que é definida por valores iguais ou superiores a 130/85, e altos níveis de açúcar no sangue, o que caracteriza a síndrome metabólica. Veja, a insulina é um indicador altamente preciso sobre o quão bem você irá envelhecer. Isso porque você só vai envelhecer até onde as suas artérias permitirem. E a coisa mais importante que controla a saúde das suas artérias é a insulina. Caso eu reduza a sua hemoglobina A1C para 5,5 através do meu programa, no qual se consiste em abstinência total de açúcar, carboidratos, jejum intermitente e outras medidas adequadas, isso te causará um impacto profundo, sem precisar de medicamentos ou lidar com possíveis efeitos colaterais. Agora, isso não significa cura, só significa que o paciente voltará hormonalmente ao seu estado normal, pois sua resistência à insulina foi ajustada. No momento em que seu equilíbrio hormonal é restaurado, o corpo exibe uma inteligência infinita capaz de proporcionar a saúde e o corpo que geneticamente você merece ter. Sabia que, das pessoas obesas, apenas 30% delas possuem gordura ruim? É isso mesmo, o restante delas possuem gordura saudável e não apresentam problemas como síndrome metabólica,
baixos níveis de colesterol HDL ou altos níveis de triglicerídeos, pois embora sejam acima do peso, elas ainda são saudáveis. Isso porque a gordura em si não é inflamatória, mas a gordura ruim é. Essa gordura ruim vai primeiro para o fígado, depois para o pâncreas, depois para os músculos e por fim vão para as artérias. Em pacientes com altos níveis de insulina e baixos níveis de hormônio do crescimento, ocorre uma falta de reparação e um aumento do catabolismo, causando assim um rompimento dos vasos sanguíneos, pois junto com tudo isso, os esteroides também aumentaram. A insulina é na maior parte das vezes o grande X da questão, e se você deseja mantê-la sob controle, foque na sua dieta e corte o açúcar e a frutose do seu cardápio. Para que entenda mais fácil, vamos desconstruir esse processo um pouco melhor. Em primeiro lugar, por que um indivíduo fica com altos níveis de insulina? Bem, porque ele desenvolveu resistência à insulina. E por que ele desenvolveu resistência à insulina? Porque ele está comendo com muita frequência. E aí sabe como é, né? Tem muita gente pregando aquela ideia de que é mais saudável comer 5 vezes no dia. E talvez você mesmo já tenha ouvido isso várias vezes. Mas o fato é que esse é um péssimo conselho quando se trata de saúde. Pois quando você faz isso, os seus níveis de insulina sobem na primeira refeição e permanecem altos até a hora de você ir dormir. Pois antes desses níveis terem a chance de se reduzirem, você bombardeia seu sistema com mais comida. Portanto, pare de comer tantas vezes. De forma geral, todos nós deveríamos comer e jejuar. Mas nós não fazemos mais isso. Nós pulamos a parte do jejum e só comemos o tempo todo, nos tornando assim seres humanos hormonalmente modificados. Agora, vamos falar do açúcar. O açúcar é 50% glicose e 50% frutose. Com relação à glicose, o seu corpo sabe lidar bem com ela. E quando você consome uma fonte de glicose, como uma batata, por exemplo, ela será metabolizada em vários lugares, incluindo no fígado, mas a maior parte será absorvida pelo corpo. A frutose, por outro lado, não pode ser utilizada por nenhuma célula do corpo, exceto pelo fígado, pois ele é o único órgão capaz de metabolizá-la. Então seu corpo não consegue obter energia da frutose. Outra coisa, você sabia que o açúcar refinado se converte em gordura? Pois é, muitas pessoas não sabem que o refrigerante ou o sorvete que elas tomam se convertem em gordura no corpo, mas a indústria alimentícia sabe. Inclusive, eles são responsáveis por milhões de morbidades e mortalidades desnecessárias. Olha só que intrigante, os europeus decidiram banir o xarope de milho com alto teor de frutose por considerá-lo prejudicial à saúde. Inicialmente, muitos elogiaram a medida. Entretanto, atualmente, essas pessoas estão consumindo açúcar sem se dar conta de que ele é tão prejudicial à saúde quanto a frutose. Portanto, se for para banir alguma dessas substâncias, que sejam as duas. O que dá origem a essa ideia de que, se achar que uma coisa é pior que outra, você deve ficar com a melhor delas, é a ignorância. Pois no fundo, as duas opções não prestam. Então, pare de dar tantos estímulos de insulina no seu corpo, pois isso não é saudável. O saudável é se manter com baixos níveis de insulina, e a única maneira de se fazer isso sem usar drogas é através da dieta e do jejum. E quando digo jejum, basicamente quero dizer que você só deve comer quando realmente sentir fome. Vou te dar um resumo daquilo que costumo dizer aos meus pacientes no que se refere a jejum. Primeiro, durante 2 semanas, corte todo o açúcar da sua dieta. Isso por si só já fará com que os seus desejos por açúcar desapareçam. Depois dessas 2 semanas, comece a pular aleatoriamente uma refeição aqui e ali. Por exemplo, se você acordar sem fome, pule o café da manhã. Se não estiver a fim de almoçar, pule o almoço. E se estiver muito ocupado à noite resolvendo alguma coisa e estiver sem fome, pule o jantar. Mas aí, se você tiver pulado uma refeição, como o almoço, por exemplo, e bater aquela fome às 14 horas, simplesmente tome um copo de água ou uma xícara de café, pois é muito provável que cerca de meia hora depois a sua fome já terá passado. Você realmente precisa testar isso, porque é incrível. Em um determinado momento, você pode optar por comer uma refeição por dia durante 3 dias da semana, como segunda, quarta e sexta. Depois, você testa comer uma refeição por dia durante todos os dias da semana.
E aí pode ser que você queira continuar dessa forma, pois a essa altura é provável que você começará a se sentir tão bem que não irá querer voltar a comer na mesma frequência de antes. E isso acontece porque os seus níveis de açúcar estão equilibrados. Com isso, talvez você perca peso e diminua a circunferência abdominal. Afinal, quando os níveis de insulina diminuem, o primeiro lugar que você perde gordura é na barriga. Ao praticar o jejum, você promove mudanças hormonais positivas em seu corpo, incluindo o aumento dos níveis do hormônio do crescimento, do LP e dos esteroides. Essas mudanças não resultam em uma grande perda de massa muscular, ao mesmo tempo que estimulam a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, o que melhora a sua cognição e clareza mental. Além disso, você perderá gordura nos lugares certos e a sua pele acompanhará essa perda. Ao seguir essas práticas, você experimentará uma transformação completa, alcançando uma saúde extremamente positiva. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima.